Legal, mais uma questão interessante aí que eu quis trazer para vocês, também foi trazida por um candidato. Aí eu sempre gosto de mostrar aqui para vocês também, tá? Bom, essa questão 78 diz assim: seria incorreto o emprego do verbo ser no plural serem? Lá na frase, ó, saiu a mais nova lista de coisas que devem ou não ser feitas. O que você acha disso aí? Dá uma pausa no vídeo. Estaria incorreto, né? Agora, aqui é o seguinte, de fato está incorreto, porque nós vamos ter aqui uma locução verbal que apresenta o verbo auxiliar, que é o verbo dever. Esse verbo ser está funcionando como verbo de ligação, e aqui a gente tem o chamado particípio irregular do verbo fazer, que está funcionando como adjetivo, é o chamado verbo adjetivado, né? Mas são verbos também. Então, ó, verbo auxiliar, verbo de ligação e um verbo adjetivado, que no caso aqui está concordando com coisas, né? Então, ser feitas, coisas ser feitas aí. Bom, o que acontece aqui é o seguinte, essa frase, na verdade, a frase chamada frase guia, essa que o examinador nos deu, o verbo dever aqui, na verdade, deveria estar concordando com nova lista e não com coisas. Porque aqui a gente tem o sujeito do verbo, e esse sujeito ele tem dois núcleos, que é o nova lista e o coisas. Só que o coisas está precedido de preposição. Então o verbo não pode concordar com algo que está precedido de preposição, ou seja, não existe núcleo do sujeito que seja preposicionado. Então, na verdade, aqui na frase já que a banca deu, esse verbo deveria estar no singular. Consequentemente, o ser também tem que estar aqui dessa forma, no infinitivo, e o verbo adjetivado deveria estar no singular também, ó. Então, a frase ficaria assim: saiu a mais nova lista de coisas que deve ou não ser feita. É a nova lista que deve ou não ser feita. Agora, vamos imaginar o seguinte, vamos tirar essa lista da frase, ó. Vamos supor, vamos jogar tudo fora, ó. Joga tudo fora. Se fosse assim, ó, coisas devem ou não ser feitas, aí ficaria correto. Porque esse verbo auxiliar estaria concordando com o núcleo coisas, e esse verbo adjetivado, feminino no plural, também para concordar aqui com o substantivo coisas. Então, de qualquer maneira, está incorreto o emprego do verbo ser. Sendo ou não singular ou plural aí, a lista ou coisas, estaria incorreto, né? Não daria para ser devem serem feitas. Tá? Mas, de qualquer forma, é interessante chamar a atenção que esse verbo e esse adjetivo, eles deveriam concordar com nova lista. Então, a nova lista é que deve ser feita. Mas, de qualquer maneira, o verbo ser não poderia ir para o plural aí, ok?